Ao nosso redor, há uma enxurrada de notícias e, infelizmente, muitas delas são ruins. Se você consultar qualquer grande meio de comunicação, o que encontrará em seu boletim de notícias provavelmente será um relato de um incidente trágico, um ataque lamentável, um aviso sobre a possibilidade de guerra entre nações ou a cobertura de mais um desastre natural que deixou pessoas desabrigadas. A maior parte das notícias que consumimos é negativa. Raramente algo que está em alta nas redes sociais traz boas novas. No entanto, existe uma maneira alternativa de abordar as notícias, uma abordagem equilibrada, que foi exemplificada por Jesus. Ele ensinou seus discípulos a lidarem com as informações, e essas conversas estão registradas nos 3 evangelhos sinóticos. Vamos focar no relato de Mateus, nos capítulos 24 e 25. Nesses capítulos, Jesus apresenta uma visão abrangente da história, afirmando que ela terá um fim. Todos os eventos que vemos nas notícias têm um ponto final, um desfecho que foi estabelecido por Deus. Essa é a perspectiva maior. Deus está no trono, soberano e firme. Antes de continuar o vídeo, quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso Como Jesus Interpretava a Bíblia, com um desconto especial de 90% válido apenas este mês. Nele, você vai aprender a compreender as Escrituras da mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos, culturais e as parábolas de maneira profunda e prática. Ao clicar no link abaixo e garantir sua vaga, você estará investindo em um conhecimento transformador. Não perca essa oportunidade única. E ele organizou o fim deste mundo. Quando isso ocorrer, ainda não sabemos, pois como Jesus afirmou, apenas o Pai conhece o momento exato. É claro que um dia, Jesus retornará com grande poder e glória. Na verdade, em 1 Tessalonicenses 4:16 a 17, lemos que o Senhor mesmo descerá do céu com um grito de comando, com a voz do arcanjo e com o som da trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, essa é a grande visão. A Terra está se dirigindo para um final glorioso que Deus desenhou e preparou. Quando Jesus falava sobre os sinais do fim dos tempos, ele alertou seus discípulos que o mundo seguiria numa direção onde muitas manchetes seriam ruins. Ele mencionou que ouviríamos sobre guerras em locais distantes, rumores de conflitos, desentendimentos entre nações, além de relatos de fomes e terremotos. No entanto, no meio de tudo isso, também haveria boas notícias, como a pregação do Evangelho a todas as nações, o que certamente é algo positivo. Jesus nos deixou claro que esperaríamos viver em um ambiente onde as notícias seriam, em sua maioria, ruins. Ele nos exortou a não ficarmos alarmados, afirmando que essas coisas devem acontecer. Poderíamos nos perguntar se não são essas as informações que encontramos em nossas redes sociais ou na televisão. Jesus nos advertiu que uma constante corrente de notícias ruins nos acompanharia até o fim. Quando víssemos todas essas coisas, saberíamos que o fim está próximo, à porta. No entanto, você pode estar pensando, Jesus disse que não podemos saber quando o fim virá, mas também afirmou que, quando certos eventos acontecessem, saberíamos que o fim estaria próximo. É aqui que entra Mateus 24:42, que nos orienta a permanecer vigilantes, pois não sabemos em que dia nosso Senhor voltará. Outras traduções enfatizam a importância de estarmos alertas e preparados. Não sabemos a data e a hora exatas do fim, mas podemos estar prontos para recebê-lo, mantendo-nos vigilantes e preparados. Esse é o equilíbrio que Jesus nos ensina a adotar
ao processar e julgar o turbilhão de notícias que inundam nossas vidas. Ele nos diz para não nos alarmarmos, mas para estarmos atentos e prontos, sempre com a visão da grande perspectiva que Deus tem para o mundo. Vamos analisar como isso se aplica na prática. As influências malignas estão por toda parte e se fortalecendo. É inegável que testemunhamos uma proliferação de padrões pecaminosos ao nosso redor, com a mídia e as redes sociais alimentando nossas mentes com histórias sobre atitudes e doutrinas não bíblicas em relação à sexualidade. O que devemos fazer com isso? Devemos entrar em pânico, nos esconder ou nos manifestar? Jesus nos lembra que tudo isso está caminhando para um fim. Haverá um julgamento e a justiça será restaurada como a verdadeira medida do que é certo e errado. Embora o mundo esteja cada vez mais saturado de maldade, esse estado não durará para sempre. Um dia, tudo isso será coberto como um manto e culminará no glorioso e poderoso retorno do Senhor Jesus, que reinará com justiça e verdade. Todos o verão. Portanto, eu o encorajo a estudar as circunstâncias atuais, observar a diminuição da influência do cristianismo e da igreja no mundo e se preparar para o que está por vir. Atualmente, são muitas as reportagens sobre os governos ocidentais aprovando leis que empurram os cristãos para a margem da sociedade, enquanto esses mesmos governos se esforçam para acolher visões e crenças que estão em desacordo com a palavra de Deus. Jesus já havia nos alertado que isso ocorreria e devemos nos preparar para os conflitos, a pressão e a perseguição que virão. Não devemos nos surpreender com todas as notícias anticristãs que aparecem em nossos meios de comunicação. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus afirmou que enfrentaríamos uma intensa oposição antes de seu retorno. Essa é a visão mais ampla que devemos ter. Nas notícias, observamos uma grande ênfase em temas como ganância e luxúria, comportamentos que são normalizados, especialmente nas redes sociais e nos principais canais de comunicação. O pecado é frequentemente aprovado, e a avareza e o hedonismo são exibidos sem vergonha. No entanto, Jesus nos ensinou como lidar com essa avalanche de notícias que promovem esses valores distorcidos. Ele nos disse que, no fim, haverá um julgamento por parte de um Deus santo e que a justiça será recompensada. A palavra de Deus nos fornece diversos avisos sobre o que está por vir. E como crentes, precisamos estar preparados. As notícias sobre desastres, guerras, rumores de conflitos, fomes e pestilências devem ser motivos suficientes para que busquemos a Cristo com ainda mais fervor. Em Lucas 17, 34 a 36, Jesus disse: Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama. Um será tomado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra deixada. A Bíblia nos apresenta aqui uma ilustração de como o arrebatamento ocorrerá. Não podemos saber com certeza quem será arrebatado, pois apenas Deus conhece o estado do coração de cada um. O que acontecerá é que um casal pode ir para a cama em uma noite, e um deles será levado enquanto o outro ficará. 2 amigos podem estar caminhando e conversando, e num piscar de olhos, um deles será levado e o outro deixado para trás. Em todas essas situações, apenas aqueles que são puros de coração serão arrebatados. Aqueles que vivem para Jesus e estão sob a orientação e influência do Espírito Santo. Não importa se sua esposa é uma mulher de oração ou se seu marido é generoso. No momento do retorno de Cristo, a única coisa que realmente conta é se você tem um relacionamento verdadeiro com Ele. Nem todos os crentes serão arrebatados. Alguns podem ter se desviado e serão deixados para trás, enquanto outros poderão ter segredos que só eles conhecem e que Deus vê.
Não podemos nos permitir ser ignorantes quanto à segunda vinda de Jesus Cristo. Devemos ansiar por esse momento e desejar ser arrebatados nas nuvens com o Filho de Deus. Temos a promessa de um lugar na eternidade e de uma companheira eterna e satisfatória. Em João 14, Jesus nos disse: "Vou preparar um lugar para vocês e voltarei para levar vocês para estarem comigo, para que vocês estejam onde eu estiver." Portanto, devemos manter-nos vigilantes e prontos. Acredito que chegou o momento de despertarmos. É hora de sermos vigilantes e estarmos prontos, pois a qualquer instante o Senhor poderá aparecer ou nós nos apresentaremos diante dele. De uma forma ou de outra, precisamos estar alertas e preparados, pois o dia do Senhor se aproxima e não queremos ser pegos dormindo, como aqueles que vivem despreocupados neste mundo. A Bíblia nos adverte que ele voltará como um ladrão à noite. Você estará preparado ou será submerso nas preocupações cotidianas? Você estará pronto ou será encontrado preso nas armadilhas das distrações e prazeres deste mundo? Ao refletirmos sobre a obra de Satanás, frequentemente pensamos em possessões demoníacas e atos extremos de terror. Contudo, seu modo de operar é, na verdade, muito mais sutil. Seu objetivo é nos enganar e nos influenciar ao pecado. Ele fica completamente satisfeito se conseguir nos desviar sem que percebamos. Como uma serpente no jardim, ele se esconde e aguarda o momento certo para atacar. Assim que ele nos morde, ele se oculta e não conseguimos ver de onde veio o ataque. Precisamos estar atentos a essa serpente que se esconde em nosso jardim. Seu nome é Satanás. A primeira tentativa do diabo de enganar alguém para que pecasse pode ser encontrada no início da Bíblia, em Gênesis 3. Em 6 dias, Deus criou todo o universo e no 7º dia descansou. Durante a criação, ele fez Adão e Eva, que foram criados à sua imagem, e não havia pecado no mundo. Havia apenas uma regra para eles: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás queria que eles quebrassem essa regra, levando-os ao pecado. Gênesis 3. 1 nos diz que Satanás era astuto, afirmando que a serpente era mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Isso significa que ele age de forma enganosa, não dizendo diretamente a Adão e Eva que pecassem, mas tentando influenciá-los e induzi-los a isso de maneira sutil. Em vez de gritar para que comessem o fruto da árvore, ele sussurra. Vemos a primeira tentativa de Satanás em Gênesis 3:3, onde Eva diz: "Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, para que não morram." Note que Satanás não ordena que Eva coma do fruto, mas começa a questionar Deus, acrescentando regras que Deus nunca estabeleceu. Deus apenas havia proibido que comessem do fruto. Satanás continua a questionar Deus nos versículos 4 e 5, dizendo: "Certamente não morrerão, pois Deus sabe que no dia em que comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal." Ele chama Deus de mentiroso e a enganação da serpente funciona. Eva acaba comendo o fruto, assim como seu marido. Dessa forma, Satanás, através de suas artimanhas, busca nos desviar da verdade, e é crucial que estejamos alertas para não cair em suas ciladas. Precisamos estar cientes da presença do serpente em nosso jardim. Embora não estejamos em um jardim literal, Satanás deseja fazer o mesmo conosco em nossa vida cotidiana. O diabo entra em nossas vidas sussurrando mentiras sobre Deus, tentando nos fazer questionar quem ele realmente é. Ele pode nos dizer coisas como: "Você nunca será perdoado" ou "nunca será amado." Essas são todas mentiras que vêm da boca de Satanás e do inferno. Quando imaginamos o diabo, muitas vezes visualizamos uma figura vermelha com chifres e uma cauda, como se ele estivesse sussurrando em um ouvido, enquanto um anjo fala no outro.
Contudo, Satanás é muito mais astuto do que isso. A serpente aparece em diferentes formas para nos influenciar, podendo ser um estranho, um colega de trabalho, um amigo ou até mesmo um membro da família. Ele utiliza essas pessoas para nos levar a desobedecer e a viver uma vida maligna. Uma das maneiras pelas quais Satanás nos engana é pegando uma pequena parte da verdade e depois distorcendo-a. Por exemplo, nós, como cristãos, sabemos que temos a graça de Deus. Não somos salvos por nossas obras, mas pelo que Cristo fez por nós. Satanás pode usar essa verdade parcial para nos convencer de que a graça é ilimitada, levando-nos a acreditar que não importa como vivemos nossas vidas. Esse tipo de doutrina nos ensina que, como temos graça, podemos pecar à vontade. Porém, isso não é verdade. Na carta aos Romanos, Paulo aborda essa questão de forma clara em Romanos 6, 1-2, onde ele pergunta: o que diremos então? Devemos continuar pecando para que a graça aumente? De modo nenhum. Como podemos continuar vivendo no pecado se já morremos para ele? Aqui, Paulo explica que não devemos nos permitir pecar com a justificativa de que a graça nos cobre, pois fomos libertos do pecado e, portanto, não devemos optar por viver constantemente nele. Assim como uma criança segue as regras do Pai por amor, nós também devemos seguir as orientações do nosso Pai Celestial por amor a Ele. Satanás tentará nos levar a acreditar em doutrinas que agradam nossos ouvidos, ao invés do verdadeiro Evangelho de Cristo. É essencial que tiremos um tempo para examinar nossas próprias vidas. Há uma serpente no seu jardim, tentando convencê-lo a pecar. Quem é essa serpente disfarçada? Pode ser um amigo, um colega de trabalho ou um ente querido. Reserve um momento para refletir sobre quem Satanás pode estar usando em sua vida. Depois, pense nas mentiras que ele está tentando fazer você acreditar. Talvez sejam afirmações de que Deus não o ama ou que ele não se importa se você peca. Essas são mentiras. Agora, depois de identificar quem é o diabo e quais mentiras ele tenta fazer você acreditar, corra em direção àquele que pode derrotar a serpente. Após Adão e Eva cederem ao pecado, Deus estabeleceu os castigos para Satanás, Adão e Eva. Em Gênesis 3, ele declara que um descendente de Eva esmagará a cabeça da serpente. E ao fazer isso, esse descendente derrotará Satanás. Anos depois, um dos descendentes de Adão e Eva veio habitar neste mundo. Seu nome é Jesus. Através de sua vida, morte e ressurreição, ele derrotou Satanás e esmagou a cabeça da serpente. Tire um tempo agora para pedir proteção daquele que venceu a serpente. Quando o momento chegar, haverá apenas 2 destinos onde passaremos a eternidade. As escolhas que fazemos agora, a maneira como vivemos, nossas ações e o estado dos nossos corações determinarão a trajetória de nossas almas após a morte. Portanto, hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça seu coração. Cristo está batendo à porta do seu coração, chamando-o para se arrepender e aceitar o amor que ele tem para você. Assim, encorajo você a se afastar do pecado e se voltar para Deus. Os prazeres terrenos que o pecado oferece são insignificantes em comparação à alegria eterna que encontramos em Jesus Cristo. O diabo busca matar e destruir, mas Jesus vem para nos trazer vida em abundância. Temos apenas uma vida para viver e um tempo limitado para aproveitá-la. Iremos gastar essa vida em nossos próprios desejos egoístas ou seguiremos o plano que Deus tem para nós? Vamos viver como se tivéssemos tempo de sobra ou viveremos cada dia para Deus, como se hoje fosse nosso último dia na terra? Desde a ascensão de Jesus ao céu, sempre houve pessoas afirmando saber quando ele retornaria. Até mesmo alguns dos primeiros cristãos acreditavam que sabiam quando Jesus voltaria.
Nas cartas de 1ª e 2ª Tessalonicenses, vemos que eles estavam tão convencidos de que Jesus voltaria rapidamente que muitos deles abandonaram seus empregos. Quase todas as gerações de cristãos desde então tiveram pessoas tentando prever a segunda vinda de Jesus. No entanto, Jesus nos diz para não nos concentrarmos em quando ele voltará, pois ninguém sabe, mas para focarmos em viver uma vida que honra a Deus, em preparação para a sua segunda vinda. Em Mateus 24, 36 a 44, lemos: Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Nos dias antes do dilúvio, as pessoas estavam comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Elas estavam despreparadas e o dilúvio as surpreendeu. Imagine a surpresa das pessoas naquele dia. Elas estavam sentadas à mesa com suas famílias, brincando com seus filhos e trabalhando no campo, quando, de repente, tudo mudou. Isso nos leva a refletir sobre como também pode ser a volta de Cristo. Muitas pessoas estarão despreparadas, vivendo suas vidas como se nada estivesse acontecendo, sem se dar conta de que a vinda do Senhor está próxima. A chuva começou a cair do céu, inicialmente de forma suave, mas logo se intensificou, caindo com força. No relato de Gênesis 39, aprendemos que as pessoas estavam alheias ao que acontecia até que a inundação as arrastou. Assim também será na volta de Jesus. Muitos estarão assistindo TV, compartilhando uma refeição em família ou jogando em seus celulares. E de repente, Jesus voltará e levará seus filhos para casa. O que Jesus quer enfatizar não é que existe um período específico antes de sua volta, chamado de dias de Noé, mas sim que, quando ele retornar, as pessoas estarão tão despreparadas quanto estavam na época do dilúvio. Embora muitos aleguem que estamos vivendo dias semelhantes aos de Noé, devido à corrupção presente no mundo, a mensagem central que Jesus nos transmite em Mateus 26 é que ninguém sabe quando ele retornará. Assim como os habitantes da terra foram pegos de surpresa pelo dilúvio nos dias de Noé, também serão surpreendidos por sua volta. É impressionante notar como a semelhança entre os dias de Noé e os dias atuais é inegável. O pecado está disseminado por toda parte. No entanto, a corrupção moral do mundo de hoje não é maior do que a que existia há 500 anos, quando a escravidão e a depravação eram comuns. O mundo sempre foi e sempre será corrompido pelo pecado até o retorno de Cristo. Não existe um dia perfeito que possamos chamar de dia de ouro. O único dia de ouro será quando Jesus voltar. Portanto, enquanto o mundo ao nosso redor tenta normalizar e aceitar o pecado, algo que sempre aconteceu, somos chamados a amar e servir a Deus e ao próximo. Em vez de nos preocuparmos com a exata data da volta de Jesus, ou tentarmos definir se estamos nos dias de Noé, devemos viver uma vida de santidade que glorifique a Deus. Ele deseja que estejamos preparados para o seu retorno, independentemente de quando isso acontecer. É verdade que um segundo dilúvio está vindo, mas não da mesma forma que o primeiro. Este dilúvio é o juízo de Deus, e todos nós merecemos esse juízo devido ao nosso pecado e à nossa vida desenfreada. No entanto, Deus nos ofereceu uma segunda arca, que é Jesus Cristo. Quando não conseguíamos alcançar Deus por causa de nossos pecados, Ele se abaixou até nós, enviando Jesus. Ele viveu uma vida perfeita que nós não conseguimos, morreu a morte que merecíamos e ressuscitou, derrotando o pecado, Satanás e a morte. Jesus suportou o juízo que era nosso, em nosso lugar. Contudo, essa arca não é dada a todos. É necessário aceitar a oferta de entrar nela.
Somente aqueles que, pela graça de Deus, através da fé, confiarem que Jesus morreu por seus pecados e ressuscitou, serão salvos quando ele voltar. O ponto que Jesus quer transmitir é que aqueles que compreendem o que ele fez por eles na cruz viverão em prontidão para o seu retorno. Imagine que alguém muito próximo a você, como seu cônjuge ou filho, precisa se ausentar por um longo período, prometendo voltar, mas sem saber exatamente quando. Você esperaria anos por essa pessoa, por amor, e se manteria preparado para a sua chegada, mantendo o quarto arrumado, reservando um lugar à mesa e mantendo suas bebidas favoritas na geladeira. O mesmo se aplica a Jesus. Por amor a ele, devemos viver uma vida de santidade que o honra. Quando ele voltar, estaremos prontos. Em vez de nos preocuparmos com a data do retorno de Jesus, deveríamos nos focar em viver de maneira que o honre. Em Tito 2,13, a Bíblia nos fala da bendita esperança. Mas o que é essa esperança? No versículo 13 de Tito 2, lemos que estamos aguardando a nossa bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Essa é a bendita esperança que temos como cristãos. A volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, é importante lembrar que estamos em um curso de colisão com o destino. Virá um dia em que aqueles que nasceram de novo serão arrebatados para encontrar Jesus pessoalmente nos céus. Anseio pela vinda do arrebatamento. A Bíblia nos diz que receberemos corpos glorificados no céu e estaremos na presença do Deus Todo-Poderoso por toda a eternidade. A salvação é uma decisão pessoal, ou seja, é sua decisão aceitar ou rejeitar Jesus Cristo. Assim como você veio ao mundo sozinho, também partirá sozinho e se apresentará diante de Cristo como indivíduo. Haverá um dia em que não será possível apontar para sua mãe ou pai. Não importará o seu sobrenome ou suas relações. O que realmente importará é: você conhece Jesus Cristo? Você o aceitou como Senhor e Salvador de sua vida? Romanos 12:2 nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Não devemos nos conformar com as práticas deste mundo. É uma instrução clara. Não devemos nos adaptar às normas e valores que prevalecem ao nosso redor. Embora estejamos neste mundo, não devemos nos acostumar nem nos ajustar a ele. Pergunte-se, com o que exatamente não devemos nos acostumar neste mundo? A Bíblia nos alerta em 2 Coríntios 4:4, afirmando que o Deus deste mundo cegou a mente dos incrédulos, impedindo-os de ver a luz do glorioso Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. É crucial focar nas primeiras palavras desse versículo. O Deus deste mundo cegou as mentes. Isso significa que o mundo está perdido, e o próprio Satanás mantém o controle sobre as mentes das pessoas que não estão em Cristo. É por isso que não devemos nos conformar com os padrões, valores e costumes deste mundo. Você já percebeu a heresia, a blasfêmia e a falta de reverência pelos princípios de Deus que existem atualmente? Precisamos ser um povo que está centrado em Cristo, governado pela palavra de Deus e dirigido pelo Espírito Santo, para que possamos verdadeiramente buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando Jesus estava ascendendo ao céu, a Bíblia diz que os discípulos olhavam fixamente para o céu enquanto ele se afastava, e de repente 2 homens vestidos de branco apareceram ao lado deles, dizendo: "Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que foi levado para o céu voltará da mesma maneira que vocês o viram ir." É importante lembrar que a pessoa mais relevante a fazer essa promessa foi Jesus. Em João 14, a partir do versículo 1, ele disse a seus discípulos: "Não se turbe o vosso coração, credes em Deus,
crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que onde eu estou, estejais vós também. Múltiplos escritores, diferentes oradores e até mesmo seres angelicais afirmam a mesma verdade. Jesus Cristo voltará. Não se deixe distrair por este mundo. Jesus está voltando. Não se acomode em sua vida atual. Jesus está voltando. Não durma em relação à palavra de Deus. Não ignore as promessas de Deus e esteja atento aos sinais dos tempos. Ele virá como um ladrão na noite. O Senhor está voltando e essa mensagem é repetida incessantemente, pois Ele deseja que continuemos a viver como se sua volta pudesse ocorrer a qualquer momento. Devemos estar sempre alertas e preparados para que, se Ele voltar amanhã ou mesmo esta noite, não nos sintamos envergonhados por professar o nome de Jesus, mas não viver para Ele. Não seja encontrado morno. Organize sua vida, mantenha-se em oração e esteja atento aos tempos, pois o Senhor está voltando em breve.